Olá, meu povo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Agora que são 5 e pouco da manhã, eu estou acordada desde as 15 para as 4, virando de um lado para o outro, porque Deus está me incomodando para gravar um vídeo, tá bom? E aí eu obedeci a palavra dele, saí aqui para fora da minha casa, né? Tô no corredor aqui da minha casa, né? Com olheiras, ainda nem, né? Só escovei o dente correndo e vim aqui gravar. Deus me incomodou porque eu falei, né, que eu viria agora trazer nesse canal conteúdos de testemunho e palavra de Deus, porque é o que Deus me chamou para fazer agora, tá? Então, antes de começar a falar, eu quero trazer uma palavra para a gente refletir, tá bom? A palavra está em Êxodo 1, tá bom? Versículo do 15 ao 17. Vamos ler? O rei do Egito dirigiu-se igualmente às parteiras dos hebreus. Uma se chamava Cefa e a outra Fua. E disse-lhes: Quando assistirdes as mulheres dos hebreus e as virdes sobre o leito, se for um filho, matai, mas se for uma filha, deixai viver. Mas as parteiras temiam a Deus e não executaram as ordens do rei do Egito, deixando viver os meninos. Amém? Nessa passagem, né, para quem não, eu vou resumir bem resumido, né, para não ocupar muito do tempo, mas para quem já conhece a história de Moisés sabe que Moisés nasceu nessa época e que o rei do faraó queria matar todos os meninos, como eu acabei de falar. E aí a mãe de Moisés, com certeza qualquer mãe, né, sabendo que seu filho não ia viver, ela entrou em desespero, né? E nesse desespero ela colocou Moisés dentro de um cesto no rio Nilo. E aí ficou observando de longe ela e a sua filha, né? E aí a filha de Faraó, né, acabou adotando, pegando o cesto e adotou aquela criança que estava lá, né? E Moisés, ele foi bem sucedido, né? Porque ele foi criado no reino, não é verdade? Então, assim, essa história ela me ensina muito, né? Porque a mãe de Moisés deve ter sido muito difícil para ela ter que entregar o seu filho, mas no mesmo tempo foi um ato de amor, porque ela achou que isso iria salvá-lo, né? Ela sentiu isso de Deus e salvou a vida do filho dela. Como no começo do primeiro vídeo, eu falei que a minha história com Moisés, às vezes tem alguns pontos que eu lembro muito da minha história, né? E eu vim falar um pouco do meu primeiro testemunho, tá bom? Quando a minha mãe estava grávida, né? Esperando, ela passou, como todas as mulheres fazem, né? Passa no ginecologista, né? No médico especialista, né? E aí o médico fez os exames dela e foi constatado que minha mãe ela tinha rubéola. Hoje, né, tem vacina, hoje dificilmente alguém tem essa doença, mas na época o médico ficou assim desesperado. Olha, você está com rubéola, minha senhora. E eu te oriento, médico daquela época, né, gente? Eu te oriento a abortar essa criança. Porque essa criança, ela virá com alguma coisa, ela virá com alguma deficiência, má formação. E ele foi falando um monte na cabeça da minha mãe para que minha mãe me abortasse, né? Minha mãe saiu de lá arrasada, assim como a mãe de Moisés, sabendo que a qualquer momento, mesmo que eu nascesse, talvez eu também não vivesse muito, né? Então, porque ele falou muito isso na cabeça dela, então ela ficou desesperada. E aí ela foi, na época ela era casada com meu pai, né? E ela falou com meu pai, o que eu faço? E meu pai falou, não, vamos até o final da gestação. Mas minha mãe ficou também com medo, né? Porque é um sofrimento e ela ficou sem saber mesmo o que fazer. Então ela fez um voto com Deus. E minha mãe é católica também, fez um voto com Nossa Senhora Aparecida. E ela falou que toda pessoa que
que está em situação de rua, que ela visse na rua, o que ela tivesse, ela iria dar. Se ela tivesse 10 reais, ela ia dar. Se ela tivesse 50 reais, ela ia dar. E ela fez isso durante toda a gestação. E aí eu nasci, né? Nasci para a honra e glória de Deus. Uma criança perfeita, saudável, né? Então, essa é o meu testemunho. Mas com o tempo, né? Eu sempre contei esse testemunho para as pessoas. Mas eu nunca tinha associado a história de Moisés. Porque eu falo que toda vez que uma pessoa tem uma promessa de Deus, o ataque do inimigo já começa desde antes do seu nascimento. Porque Moisés não tinha nascido, já tinha sido decretado que iria matar todos os meninos. Eu não tinha nascido ainda, estava no ventre, mas o inimigo queria tirar eu daquele ventre. Então, toda pessoa que tem uma promessa de Deus, o inimigo já tenta destruí-la antes mesmo do seu nascimento. É por isso que eu falo que algumas partes da história lembram, né? E eu fico pensando hoje, né? Tudo que eu passei na minha vida, desde lá do ventre da minha mãe. Imagina, falam que lá dentro a gente já sente, então eu já estava sentindo toda aquela tensão, aquela coisa, eu tiro ou não tiro essa criança, né? E tudo isso reflete também na nossa vida hoje, não é verdade? Então eu falo que Deus, ele tem propósito com muitas pessoas. Eu falo que todo propósito, toda pessoa que tem um propósito de Deus, ela sempre vai sofrer, né? Eu falo de José, né? José, ele foi perseguido pelos seus próprios irmãos. Ele foi vendido como escravo. Ele sofreu, ele foi preso. Então a vida dele inteira foi sofrimento, né? Mas no final Deus honrou. Davi, ele era o menor dos irmãos, o excluído, o rejeitado. E Deus também honrou ele como rei. Então, assim, às vezes na vida a gente fica pensando, nossa Deus, mas por que minha vida sempre é difícil? Parece que para o outro sempre é mais fácil. Sempre. Mas você pode ter certeza que sua vida não é fácil. Se sua vida sempre, desde criança, você sempre sofreu. Ou até, como eu disse, desde o ventre da sua mãe. Você pode ter certeza que Deus tem um propósito na sua vida. Porque o inimigo, ele não quer que aquele que Deus escolheu, né, venha pro mundo para salvar vidas, né, para pregar para outras pessoas, para salvar almas. Então o inimigo sempre vai tentar destruir aquele que Deus escolheu. Então fique com isso no coração. Às vezes a vida é muito difícil. Eu vejo muitas pessoas falando, olha, eu não aguento mais minha vida. Eu quero tirar minha vida. Eu sei que essa pessoa está com uma dor na alma, mas a pessoa precisa ser curada por Deus. Mas também eu tenho certeza que Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês que estão passando por momentos difíceis, né? E Deus é fiel. Deus é fiel porque a gente passa por momentos difíceis, mas no fim Ele vai sempre honrar você. Então nunca se esqueça disso, tá bom? Então é isso, gente. Hoje por isso eu vou parar por aqui. Quero que vocês reflitam um pouco sobre isso. Que Deus abençoe a vida de vocês. Hoje aqui a hora que eu tô gravando é um domingo, então que vocês tenham um ótimo domingo, um domingo abençoado com a sua família, tá? E que Deus esteja na vida de cada um. Amém? Beijão, fica com Deus.